Estamos começando mais um podcast do Unifunvic, hoje especialmente com o curso de Teologia. Eu estou aqui com o professor mestre Roberto dos Reis e a nossa convidada especial, a educadora Rose Fernandes, que desde já eu quero agradecer de coração esse tempo que a senhora investiu aqui, dando palestra para os nossos alunos e gentilmente aceitou gravar esse podcast para o curso de teologia. Deus abençoe, Deus recompense. E olha, eu tenho certeza que muitas dúvidas serão sanadas hoje. E você pode ter certeza que vai ser um momento muito especial. E eu quero então passar para o professor Roberto, né, que vai estar entrevistando, batendo um papo aí com a nossa convidada, a Rose. Desde já, muito obrigado, professor. Deus abençoe. E vamos começar então. Muito bem. Obrigado, professor Ricardo, pela introdução. Tivemos agora há pouco uma palestra muito produtiva e enriquecedora com a Rose Fernandes, que está aqui, né? E uma frase, Rose, que você disse na sala de aula agora há pouco, que a inclusão ela é dever de todos. Nossa temática aqui, como já foi falado, PCDs, empreendedorismo e mercado de trabalho. Eu queria que você falasse aqui rapidamente para a gente, primeiramente, a questão da definição. O que é um PCD? E assim, em sua concepção, Rose, qual é o maior desafio que é enfrentado aí pelos PCDs nesse nosso mercado de trabalho, aqui no Brasil, especificamente? Oi, gente. Bom, PCDs, da sigla, portadores de deficiência, não importa o tipo, a situação, a deficiência que essa pessoa tenha. É importante que a gente tenha um olhar para essa questão de PCDs, sempre olhando para a pessoa. E quando eu falo que a inclusão é responsabilidade de todos, é que nós, em qualquer momento da nossa vida, na família, na educação, no nosso trabalho, como empresário, como funcionário, é responsabilidade de cada um de nós termos esse olhar para a pessoa portadora de deficiência. E assim, tocando nesse ponto dos desafios, né? Eu acredito que a pessoa que possui uma dificuldade ou de locomoção ou outra qualquer, ela sente-se, na verdade, excluída, né? E a temática nossa, a disciplina que nós trabalhamos aqui na Unifunvic é Teologia e Inclusão Social. Assim, mais especificamente, assim, a sua concepção dos desafios que a pessoa com o PCD encontra, no seu modo de ver, qual é o maior, qual é o mais complicado, qual é o desafio mais gigantesco que uma pessoa com deficiência encontra? Vamos trazer aqui a questão de mercado de trabalho. É meio complicado a gente Sim. falar qual é o maior desafio, porque depende muito da pessoa, depende muito da situação do portador, da pessoa portadora de deficiência. Mas, no geral, em relação ao mercado de trabalho, o maior desafio é vencer o preconceito. E esse preconceito, ele é tão forte, tanto na questão de se conseguir uma vaga, né, no mercado de trabalho, como também, às vezes, até dentro da nossa própria família, da nossa própria comunidade. É uma situação triste, né, para quem Sim, já tem essa dificuldade e ainda assim não encontra apoio, compreensão, né, até mesmo, né, da própria família, como você acabou de citar aqui, né. Mas assim, Rose, é uma outra questão, eu acho que quem está em casa assistindo esse podcast aqui, talvez se pergunte, né, porque assim, aqui nosso curso é um curso de teologia, né, e você hoje falou para diversos alunos, nós temos ali professores, temos muitos pastores, né, pessoas que estão envolvidas com a igreja. E assim, voltando o olhar para essa questão mais do espaço religioso, né, das comunidades, das igrejas, não só evangélicas, né, porque a gente sabe que a, essa questão aqui não envolve somente os evangélicos, mas católicos, outras confissões religiosas, mais. Então, nesse sentido aí, como que as igrejas elas podem contribuir nesse processo
de inclusão de pessoas com deficiência, né? Qual seria a atitude da igreja nesse sentido? Primeiramente, olhar para a pessoa portadora de deficiência com naturalidade. Perfeito. E dentro das igrejas, como o acesso à igreja é muitas pessoas. Então, falar mais sobre esse assunto e ter iniciativas sobre essa questão também é muito importante. Então, primeiramente, olhar com naturalidade e incluir essas pessoas dentro da igreja, oferecendo algum tipo de incentivo em formação, incentivo em comunicação, incentivo em mostrar para a própria família como ela pode lidar com as pessoas portadoras de deficiência, como que ela pode ajudar essas pessoas. Então eu vejo que o grupo, como pensaste social, voltado para as igrejas, Hum. é algo muito forte para poder ajudar nesse processo de inclusão. Perfeito. A igreja, ela, assim, a maioria delas, né, se não todas, né, todas têm isso como desafio, né, de ajudar a comunidade, de ajudar os membros, os fiéis, né? A igreja, ela é um ponto de apoio, ela é um ponto de socorro, né? E aí, de repente, você encontra na igreja pessoas que são portadores de deficiência, né? E onde eu pastoreio também, nós temos lá, né? E assim, de repente, ver essa pessoa que às vezes algumas delas se vitimizam nesse sentido, né? Elas acham que elas não terão sucesso se de repente, assim, planejar ou desejarem empreender, por exemplo, né? Então, nesse sentido, Rose, como é que uma pessoa PCD dentro da igreja, como é que os pastores, como é que a igreja pode ajudar essa pessoa a empreender, a ser dona do seu próprio negócio, a ser dona do seu próprio nariz, vamos dizer assim, né? Sua concepção, como é que você Você acha? falou aí na questão que às vezes o próprio, né, PCD se Se vitimiza, né. vitimiza. Então, nesse sentido, é um ponto, instruir e trazer essa importância do PCD de se enxergar como uma pessoa capaz. Hoje os PCDs, eles têm sim capacidade de exercer qualquer atividade que ele se proponha a estudar, a pesquisar, a praticar, dentro do conhecimento que ele de repente da aptidão que ele já tem. Agora, em relação a empreender, como que a igreja, né, pode orientar, ajudar esses PCDs? Tem várias formas, mas vamos pensar aqui na instrução, na orientação, no apoio. Se essa pessoa quer empreender, você precisa descobrir, essa pessoa com deficiência quer empreender, mas ela quer empreender em quê? Qual é a competência que ela tem? Qual é o que ela gosta de fazer? O que ela se propõe a fazer dentro das condições que ela tem? E a igreja pode sim criar algum tipo de mecanismo de formação, de orientação, instruir profissionalmente essa pessoa para que ela se prepare para isso. E também pode, dependendo do projeto que essa pessoa com deficiência tenha, esse projeto pode ser implantado junto com a igreja e a igreja Perfeito. fomentar isso. É incentivar, é apoiar, é ajudar na formação e também em colocar isso em prática e mostrar que ele é capaz. Então, pegando o gancho da sua fala aí, olha, nós estamos aqui no curso de teologia, que é faculdade que já tem muitos anos de existência, e aqui a Unifunvic, pelo menos que eu conheço, eu dou outras instituições, né, e tal, mas aqui é a única instituição de ensino superior, bem no curso de teologia, mais especificamente, que tem uma disciplina voltada para essa questão da teologia e inclusão social. Então, hoje, nós estamos aqui, eu te fiz o convite, né, o nosso coordenador chancelou, você aceitou de maneira carinhosa, agradeço novamente por isso. E você falou para os nossos alunos,
E assim, essa temática abordada na sala de aula, você acha, por exemplo, em relação à igreja, que o caminho também não seria esse? De repente, a igreja, os pastores, né, propiciarem ou incentivarem palestras na igreja para esclarecer, né, para ajudar essas pessoas a saírem vamos dizer assim, da situação como é que chama? Parábola, né? Seria da inércia, sair da inércia e fazer alguma coisa, empreender, tomar de conta as regras da sua vida e lutar. Você acha que as palestras elas seriam um caminho interessante? Sim, qualquer movimento que você faça de dentro para fora, olhando para essa questão de inclusão, é bem-vindo. Seja dentro das universidades, das faculdades, dentro da sala de aula, seja na igreja, seja na escola pública, seja nas comunidades, encontros de famílias, qualquer movimento que seja de dentro para fora, onde você venha se despir do preconceito e que coloque em ação, com atitude, o que você pode fazer em relação a isso, é bem-vindo. Palestras, seminários, grupo de estudos, formação, treinamentos, tudo é bem-vindo, desde que seja de dentro para fora. Perfeito, Rose. Olha, eu sou pastor de igreja, eu pastoreio, tenho um rebanho na minha responsabilidade, e nós temos lá uma pessoa que possui uma limitação, né? Ele é PCD. E ele toca instrumentos, né? Então, na verdade, ele começou assim, tocando lá como é que chama aquele negócio lá, o pandeiro, né? Meia-lua, não sei, percussão. E aí, ele ia lá todo desengonçado e tal, e aí o pessoal da banda, pastor, ele tá aqui, não, deixa ele aí, deixa ele ir. Aí ele foi indo, foi indo, e aprendeu a tocar sozinho aquele instrumento, e hoje ele toca na banda da igreja, né? Ele hoje ele não fala, né? Ele não escuta, tem limitação auditiva também, e redução cognitiva dele é pouca, né? Por isso para aprender é meio complicado, mas ele aprendeu sozinho o instrumento, tocando junto com os membros da banda, com os músicos, ou seja, a inclusão dele naquele espaço da música, né, foi de um benefício gigantesco para a vida dele. Melhorou a questão até mesmo da estima, né, porque ele se vê pertencente àquele grupo, né, à banda, e se tornou mais ativo na igreja, mais partícipe, né? E assim, aí eu te pergunto, Rose, assim, quais são, na sua concepção, quais são os benefícios, né, e ao mesmo tempo, quais são os desafios que, no caso aqui também do empreendedorismo, que um PCD encontra, assim? Benefícios. Autoestima, que você acabou de falar, é um dos benefícios relevante. Inclusão social, porque quando um PCD, uma pessoa portadora de deficiência, começa a empreender, ele está se permitindo a inclusão social. E também ele pode ter uma autonomia financeira, através do seu empreender, conquistar aí o seu próprio dinheiro. Ele pode, com certeza, né, um dos benefícios também é ele ajudar também outras pessoas, gerando emprego para outras pessoas. Os desafios, eles não fogem muito do que a gente já vem falando também dessa questão da parte do empreendedorismo. Mas os desafios vai ser a forma, a barreira atitudinal que ele pode encontrar aí em relação à pessoa acreditar no trabalho dele. Ele vai ter barreiras também financeira, porque empreender não é algo tão fácil, e se partindo do princípio de um portador de deficiência, existem algumas barreiras também para conseguir recursos para poder colocar o seu projeto Já não é fácil em para andamento. já não é fácil para, né, as pessoas Né, imagine para esse grupo, né, pessoas portadoras de deficiência. Mas é possível, Uhum. como eu disse, são desafios, e desafios eles existem para serem Ser vencidos, suplantados, então podem isso. ser resolvidos sim.
O recurso, como eu falei, ele vai ter essa barreira também. Falta de apoio, falta de formação ali, preparo até para empreender, porque empreender exigem algumas competências, habilidades para poder você entrar aí no mercado e Uhum. concorrente, né, forte, mas são desafios, gente. É possível sim serem vencidos. Tem vários cases de pessoas que são portadoras de deficiência e são um sucesso aí no mercado do empreendedorismo. E dando show aí, né? Dando show. E sucesso, É, eu ouvi em algum lugar, né, que sucesso está atrelado aí à oportunidade e à coragem que você tem de abraçar a oportunidade. que bênção. Isso é muito maravilhoso, né? Rose, assim, eu sei que você é uma pessoa experiente, você tem aí por baixo uns 30 anos de carreira, né? Você é uma É isso pessoa que aí. sempre está se reinventando, né? Até hoje ainda estuda, né? Essa Sim. questão do conhecimento contínuo, progressivo, né? Isso é muito importante, deve ser valorizado e assim, enaltecido, né? A sua concepção, Rose, assim, a gente sabe que no Brasil nós temos aí muitas leis que foram criadas, estão sendo criadas para incluir essas pessoas, né? E, aliás, no Brasil o que não falta são leis, né? E, assim, tem muitas leis novas que foram criadas aí, promulgadas para incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Aí eu te pergunto, assim, na sua concepção, assim, você vê que esses avanços na questão da inclusão, assim, elas são maiores hoje, você acha que esses avanços estão sendo assim, como é que eu diria? Não com muita pujança, mas está sendo Sim. devagar, lento. Como é que você vê essa questão? Olha, eh, eu acredito, tendo lá de 1854, né, que faz muito Verdade. tempo, gente, a 2015, que foi onde, veio a lei, né, da questão dos PCDs, especificamente, né, que é a nossa pauta aqui, eu vejo evolução sim. Eu vejo evolução, existiu ali uma ideia, dessa ideia virou lei, e dessa lei está sendo aplicado. Está em processos lentos, eu entendo que é ponto de vista, né. A rapidez que isso pode progredir, o avanço que isso pode transcorrer, vai depender de cada um de nós, independente da lei. Então, a lei existe, né, como eu falei na palestra, a lei ela surgiu aí mais para um lado mais protetivo lá no Uhum. início, e hoje a lei ela é voltada em relação ao PCDs no mercado de trabalho, ela é voltada para colocar essas pessoas para trabalhar, para se sentirem, aptos. E as vagas que estão aí no mercado, é para ser ocupada. E os PCDs podem sim participar desse mercado, dessas vagas para poder vir a trabalhar. Então, o processo ele é sim gradativo, mas ele está tendo uma constância. Uhum. Eu vejo sim avanço, tem muita coisa, é lógico, para nós melhorarmos, e isso cabe a cada um de nós. Cada ser humano faz parte dessa causa. E para que esse processo se avance cada vez mais, vai depender de cada um de nós também, inclusive de cada PCD, de cada portador de deficiência. Maravilha. Tem uma frase que você disse na sala de aula, né? Eu achei isso, eu até anotei aqui, que diz assim, e aí para quem está em casa, né? Refletir um pouco nesse sentido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa frase que você disse na sala de aula. Aí diz assim, não tem, eu escrevi mais ou menos como você falou, tá bom? Não tem como falarmos de inclusão sem nos incluirmos. É, isso. Eu li isso em algum lugar, e aí eu coloquei esse material, porque eu acredito É nessa perfeita. frase. Como que eu vou falar de é como se eu estou aqui falando de inclusão, e eu não faço nada, eu não tenho atitude, eu não tenho nenhum tipo de ação voltado para isso. Então,
Se você não se inclui, não fale de inclusão, porque inclusão, ela tem um contexto muito Uhum. amplo, muito interno, vem de dentro mesmo, de dentro para fora. E se fazer incluir, independente de ser PCDs, como qualquer outro tipo de inclusão, que tem várias modalidades, vários laços sociais aí que se fazem necessário olhar também, de novo, cabe a cada um de nós. Eu me despido do preconceito, eu convido você que aqui está nos ouvindo a convido você a se despir, a iniciar, a começar a se despir do preconceito e se incluir em cada momento da sua vida nessa causa, de uma forma geral, que é a inclusão. Independente de ser inclusão dos portadores de deficiência no mercado de Uhum. trabalho, mas também qualquer outro tipo de inclusão. Isso é um dever de todos, né? Isso faz parte, É responsabilidade de é, todos. faz parte assim, deve fazer parte da nossa humanidade, né? As pessoas, elas são a imagem de Deus, e como imagem de Deus, elas devem, assim, com certeza, trabalhar nesse sentido aí da inclusão, né? Se incluir e incluir os outros também. Rose, nós estamos indo já para o final, assim, desse nosso diálogo, foi bate-papo, né? E assim, queria que você falasse para os nossos ouvintes, aí, os nossos telespectadores, né, os internautas que vão assistir esse podcast pela internet, que você falasse assim para eles, né, assim, nesse sentido, se eles têm algum projeto para empreender, tendo essa dificuldade, seja ela física ou tal, como que deve proceder? Como é que se deve fazer? Bom, Um no conselho. caso, vamos falar aqui em relação para você que 2 situações. Para você que é pessoa portadora de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, tem 4, vamos pensar aqui em alguns tópicos. Conhecimento, se despir também ali do preconceito que de repente você se julga incapaz, você é capaz sim, você consegue sim entrar no mercado de trabalho. Vamos você se dedicar a conhecimento, a estudar, a se formar, isso é muito importante. E a buscar e constantemente esse desejo dentro de você e entrar em ação. Em relação ao empreender, não foge muito também. Se você tem algo que você tem paixão em fazer e que você percebe que consegue gerar renda através daquela paixão que você tem, se joga, entre em ação, tenha atitude, porque você também é capaz. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para empreender, e tem espaço para todos, mas nós precisamos começar tendo atitude e entrando em ação para se colocar aí aonde você deseja estar. Maravilha. Em menos de 1 minuto, considerações finais, por gentileza. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. E eu quero aqui deixar uma frase que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, inclusive eu falei isso na sala hoje, na palestra, que na nossa vida, não, o que a gente faz não é só sobre dinheiro e trabalho, é sobre as escolhas que a gente faz para a vida. Em qualquer contexto, em qualquer situação, é sobre as escolhas. O que que você escolhe para sua vida? Que benção, né? Muito bem. Quero agradecer de novo aqui a Rose Fernandes por ter aceitado nosso convite de estar aqui no Unifunvic, também aqui no nosso podcast, né? Agradecer ao professor Ricardo Alexandre por ter nos dado esse aval, né? De poder realizar esse evento. Também agradecer à TV RVC, TV Universitária Unifunvic, por esse espaço maravilhoso, né? Esta oportunidade, esse espaço aqui de comunicação, que tem sido realmente proveitoso e desafiador para todos aqueles que querem
realmente fazer alguma coisa para o reino de Deus, tá? Rose, muito obrigado Eu que agradeço. e tudo de bom para você e vamos esperar uma outra oportunidade de você vir aqui nos Será sempre abençoar. um prazer. Amém. Muito obrigado e vai abençoar a todos. Obrigado. Obrigada eu.